Fala, meus amores, boa noite, boa noite. Estamos aqui, em plena sexta-feira e vamos ter uma aula maravilhosa. Gente, nós já tivemos a aula 1 de matemática do zero. Hoje nós teremos a aula 2. Na aula 1 foi que nós vimos um aperitivo de conjuntos numéricos. Nós vimos apenas o conjunto dos números naturais e fizemos várias questões, tá? Muita gente mandou o feedback dessa aula e disse: professor, que aula maravilhosa. Show! Na aula de hoje, o que é que eu vou fazer? Alfabetização matemática. Dentro do nosso curso, que a gente vai lançar, o curso do zero, lá em conjuntos numéricos, nós estudamos os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais, os reais. Aquela aula 1 foi apenas um aperitivo só do conjunto dos números naturais. Na aula de hoje a gente vai trabalhar algo que muita gente reclama. Professor, às vezes eu leio uma questão e não sei jogar aquilo para matemática. Não sei quando é que eu vou colocar ali uma letrinha. Não sei quando é que eu vou multiplicar, quando é que eu vou dividir. Isso é alfabetização matemática. Isso é importante. E depois da aula de hoje, você já vai olhar as questões de um jeito diferente. Então, baixa o material aí, gente, que está na descrição do vídeo, porque essa aula hoje vai ser show. Tanto dicas, estratégias, como saber resolver questões, você vai aprender na aula de hoje. Então, vamos embora. Alfabetização matemática. Galera, tá aí de olho na tela, ó. Pense no salário, na estabilidade e no empréstimo consignado, galera. Ó, você quando passa no concurso, você não só muda a sua vida, como muda a vida de outras pessoas. Gente, tá aqui de olho na tela. Ó, alfabetização matemática, ó, significa o processo de ensinar e aprender conceitos básicos de matemática. Às vezes você pega uma questão de estatística, pega um determinado assunto dentro da matemática, mas você não domina o básico, tá? Então, a alfabetização matemática, ó, é o processo de ensinar e aprender conceitos básicos de matemática, de forma que as pessoas consigam compreender, aplicar e resolver situações do dia a dia que envolvam números e operações matemáticas. Às vezes você pega uma questão e não sabe levar do português para o que eu chamo de matematiquês. Pega aquela historinha que está no português e transforma para a linguagem matemática. Eu vou mostrar que você consegue. Eu vou alfabetizar você. E se você já sabe a matemática, vai aprender mais e mais. Então vamos lá. Ó, estratégias para superar dificuldades. Prática regular. Responder a questões práticas de concursos anteriores ajuda a entender o formato das questões e a fixar os conceitos. Claro que não é só resolver questões. Você não pense que porque você vai ficar assistindo várias aulas no YouTube, independentemente da matéria, se você não tem a teoria, um pouco dela, você não vai ficar 100%.
É por isso que é importante você escolher um curso certo, galera. Muitos alunos mandando mensagem: professor, eu comprei curso de matemática, cheguei lá, era no tempo que o professor tava novinho. Aqui você não encontra isso, tá? É algo feito com muito carinho e com muito respeito. É totalmente atualizado. Então, gente, a prática regular é importante. É por isso que eu coloco aqui, ó, estudo de teoria e resolução de exercícios, ó. Comece estudando a teoria de cada tópico e em seguida pratique com exercícios. Isso ajuda a fixar os conceitos de forma mais eficaz. Já já eu vou falar aqui sobre a regra de Pareto, tá? Beleza. Ó, interpretação de questões. Muitas vezes a dificuldade não está na matemática em si, mas em entender o que a questão está pedindo. Leia atentamente e destaque as informações-chave. É isso que é importante, a alfabetização matemática, para que você consiga interpretar questões, e eu vou mostrar na aula de hoje que você vai passar a ver a matemática e as questões com um olhar diferente. Ó, foco no básico. Se você tem dificuldade, é fundamental não pular etapas e garantir que compreendeu os conceitos fundamentais antes de partir para tópicos mais avançados. Estude de forma gradual e não deixe que questões difíceis o desanime. Às vezes você vai para um determinado assunto em estatística e matemática financeira, mas você ainda não estudou o básico. É por isso que vai ser um sucesso. A gente já tem mais de 10 mil pessoas esperando. Teve uma galera aí que comprou outros cursos e se arrependeram. Que aqui a gente pega na mão do aluno. Então, às vezes, você tem uma questão de financeiro, uma questão de estatística, e você não domina ainda o básico. Não é alfabetizado matematicamente. E é isso que eu vou mostrar ensinando a matemática através do método Sorman, galera. Gente, algo muito importante aí, ó. A regra de Pareto, né? O princípio de Pareto. Gente, que isso a gente utiliza dentro dos estudos e é comprovado. Por exemplo, empresas utilizam isso aqui. Ó, 20% esforço, 80% resultados. Ó, a regra de Pareto 80-20 ensina que 80% dos resultados vêm de 20% dos esforços. Em vez de tentar abraçar tudo, foque no essencial. Os poucos fatores que realmente fazem a diferença. Aplicando isso ao estudo, você consegue maximizar seu rendimento com menos tempo e esforço, alcançando grandes resultados de forma mais eficiente. Galera, vamos lá. Ó, 20% aqui teoria e 80% aqui, ó, questões. 20% teoria. Você precisa da teoria. Não é só assistir aulas de exercícios se você não domina a teoria. E 80% questões. É por isso que os nossos cursos não são cheios de blá blá blá. É o que interessa, ó. Galera, de teoria você precisa disso aqui. Agora, todo tipo de questão possível. Então, esse é o princípio de Pareto. E quando a gente diz aqui
em vez de você tentar abraçar tudo, quando a gente pega um edital, eu vou esquematizar para vocês e vou dizer, galera, é isso aqui que é o mais cobrado, é isso aqui o que interessa. Isso aqui, ó, você vai olhar por último. Então, esse é o princípio de Pareto, gente. 80% dos resultados vêm de 20% dos esforços. Aqui, alinhando a concurso, 20% é teoria, 80% é o que, gente? Questões. Beleza, meus amores? Vamos embora. Gente, o que é que eu vou colocar aqui para vocês? Agora a gente já começa o processo da alfabetização matemática. Vamos lá. Ó, verbos que indicam igualdade na matemática. Ó, esse carinha, ó, 2 mais 2 é igual a 4, tá? Ou então se dissesse 2 mais 2 é 4, tá? Então, são verbos que indicam igualdade, ó. Equivale a, exemplo, ó, a fração 1/2 equivale a quanto? A 2/4, tá? O equivale aí dá a ideia de quê, gente? De igualdade. Ó, corresponde a, por exemplo, ó, a área do quadrado corresponde, ou seja, é igual a o lado ao quadrado. Você não aprende na matemática que área de um quadrado é lado ao quadrado? Então, ó, a área do quadrado, que eu chamei de A, corresponde, ou seja, é igual a quem? Ao lado ao quadrado. Ó, 25% do tempo de treino de João corresponde a 80 minutos. Gente, eu não estou preocupado em resolver, tá? E sim você entender. Por exemplo, a gente vai ver já já que do, de, das é multiplicação. Então, quando eu digo assim, ó, 25% do treino de João, eu vou chamar esse treino de João de T. Então, ó, 25% do de é vezes do treino de João, que é T, corresponde, ou seja, é igual a quanto? A 80 o quê? Minutos. Gente, eu não estou preocupado em achar esse tempo de treinamento de João. O que eu estou mostrando aqui é apenas que o quê? Que esse corresponde aí indica o quê? Igualdade. E o do, por exemplo, significa multiplicação. Ó, resulta em 5 vezes 3 resulta em 15. Ou seja, ó, 5 multiplicado por 3 resulta, ou seja, é igual a quanto? A 15. Beleza? Ó, o tem como resultado, tá? O tem, ó, 7 mais 8 tem como resultado 15. 7 mais 8, ó, tem como resultado, ou seja, é igual a quanto? A 15. Ou eu posso ter isso aqui, ó. Carla e Simone têm juntas 80 peças de roupa. Se eu somar a quantidade de roupas que Carla tem, vou chamar de C, tá? É sugestivo. Mais o que Simone tem. Tá vendo? Carla e Simone, ó, têm juntas 80 peças. Ou seja, ó, isso aqui é igual a quanto?
a 80, tá? Então, ó, o tem como, o tem aí dá a ideia de que, gente, de igualdade, tá? Então, equivale a, corresponde a, é, resulta em, tem como resultado. Tudo isso aí dá a ideia de que, gente, de igualdade. Tranquilo? Vamos lá. Ó, na matemática, as palavras de, do, das podem ser usadas em alguns contextos para representar a ideia de que multiplicação. Ó, 30% de 200. Isso aqui é o quê? 30% vezes 200. A gente vai aprender que 30% é 30 por 100. O por, você vai ver que é divisão. Ó, 2/3 de 90. 2/3 de é vezes. De quanto? 90. Gente, eu não tô preocupado em calcular. A gente tem aulas no curso que a gente mostra como calcula. Eu tô primeiro alfabetizando você matematicamente. Eu tô mostrando que na matemática, o de, o do, o das, o dos significa multiplicação, né? Pode ser um pontinho ou assim, né? O vezes. Ó, o quádruplo dos pontos que consegui na competição é 800. Esse cara aí, ó, o é aqui, ó, tá dando a ideia de quê, gente? De igualdade. Então ele tá dizendo, ó, o quádruplo dos pontos, ó, esse 12 aqui é vezes o quádruplo dos, ou seja, vezes a quantidade de quem? De pontos que consegui é 800, é igual a quanto? A 800. Veja que as coisas estão começando a fazer o quê? Sentido. O quádruplo, 4 vezes. 2 vezes dos pontos. Chamei essa quantidade de pontos de P. É, ou seja, dá a ideia de que igualdade é igual a quanto, gente? A 800. Galera, aqui eu tô indo do português para o matematiquês. Para a linguagem matemática. Isso é a chave de tudo. Para estatística, para matemática financeira. Beleza? Vamos lá. Ó, na matemática, as palavras que mais comumente indicam a operação de divisão incluem por, ó, a expressão, ó, 4 por 2 é 4 dividido por 2, que é quanto? 2. A promoção oferece, como é que eu leio isso aqui? Porcento. Ó, o que significa o por? O que é 30%? 30 por, ou seja, dividido por 100. Veja que lindo. Então, ó, esse cara aí, 30, acompanhado desse símbolo, é porcento. Por, divida, cento por 100, 30%. Ó, razão, significa divisão, ó. A razão, a divisão entre 12 e 3, e razão segue uma ordem, né? Você divide quem vem primeiro aqui, ó, por esse cara, 12 dividido por 3, 4. A razão entre 12 e 3 é 4. A divisão. Ó, a razão entre os pontos de João e Maria foi de 7 para 3. É como se dissesse isso, ó.
a divisão entre os pontos de João, que eu vou chamar de J, e os pontos de Maria, que eu vou chamar de M, é de 7 para 3. Gente, esse está para cada, significa o quê? Divisão. Tá aí. Eu preciso ter esse entendimento. Beleza? Vamos embora. Gente, coloquei aqui algumas coisinhas super importantes, ó. O que é que eu vou aprender aqui? Ó, vou levar do português para o que eu chamo, tá? De matematiquês. Eu vou pegar aqui, tá? Eu vou pegar aqui e vou levar do português para a linguagem matemática. Isso aqui é importante para matemática financeira, para estatística, para probleminhas de equações do primeiro grau, que vou dar uma ideia aqui, para sistemas, para tudo, gente. Para tudo. Vamos lá. Um número desconhecido. Vou chamar esse número de X. Vou chamar esse número de X. Pessoal, e se eu quiser chamar de N? Chame de N, não tem problema. Você pode chamar um número desconhecido. Se você não sabe quem é esse número, chame de X, chame de N. Ó, o triplo de um número. O triplo de um número, ó, o triplo de um número, é 3 vezes X. Ou pode aparecer simplesmente assim, ó, o número colado aqui à letra, ó. Quando você tem um número colado na letra, ele está multiplicando. Então, o triplo de um número, 3x. A metade de um número. Gente, a metade é um meio, ó. A metade de um número. Tá aí, ó. Um meio de x vezes x. Ou pode aparecer assim, né, gente? O que é metade? É pegar o número e dividir por 2. X sobre 2. Pronto. Gente, agora aqui, ó, o sucessor de um número. Gente, sucessor de um número é o cara que vem após. Quem é o sucessor de 30? 30 mais 1. O sucessor. Quem vem depois. Então, o sucessor de um número. Se eu chamei esse número de x, o sucessor dele, x mais 1. X mais 1. O antecessor de um número, ó. O antecessor de 30. Quem vem antes do 30? É 30 menos 1. Então, quem é o antecessor de um número? X menos 1. Gente, antecessor é quem vem antes. É tirar uma unidade. Lembra quando nós estudamos na aula 1 os números naturais, né? O único número natural que não tem antecessor é quem? O zero. É o zero. Até porque o zero é o menor número lá natural. Então, um cara tendo antecessor, como é que eu represento isso no matematiquês, o antecessor? Pego um número e tiro 1. O sucessor, pego um número e somo 1. Beleza. Vamos lá. Ó, a quarta parte de um número mais 3. Gente, a quarta parte é um número dividido por 4.
Então, ó, a quarta parte de um número mais 3. Então, ó, a quarta parte de um número é um número dividido por 4. Então, isso é a quarta parte dele. Um quarto dele, né? Só que o quê? Mais 3. Então, aí é a quarta parte de quem? De um número mais 3. Tranquilidade, gente. Beleza pura. Então, a quarta parte de um número mais 3. Show de bola. Beleza pura. Só alegria. Vamos lá. Gente, tem que tomar cuidado na hora de você pegar e escrever. Tranquilo? Beleza pura ou não? Só alegria? Tranquilo, né? Então vamos lá. Beleza aí, gente? Todo mundo? Só alegria? Então, vamos lá. Ó, agora veja o que acontece, ó, nessa questão aí. Ele diz assim: 3 números que são pares e consecutivos, ó. 3 números que são pares e consecutivos. Gente, lembra que número par sempre eu represento como o dobro de um número, né? Considerando, claro, né, que esse número aí, ele seja inteiro, tá? Então, ó, quando eu digo 3 números que são pares e consecutivos, ó, um número, quem é? 2x. Lembra que um dobro de um número é par. E, gente, pares, eles andam de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. São pares. Então, ó, um par é 2x. Você não pode chamar um número par de x. Um número par, como é que eu represento ele? A gente estuda na aula 1. O dobro de um número. Tranquilo? Então, quando a gente fala aí, ó, 3 números que são pares e consecutivos, o que é que seria isso? 2x é um número par. O próximo, 2x mais 2, porque aumenta de 2 em 2. E o outro, 2x mais 4. Gente, o dobro de um número é par. O próximo consecutivo, o dobro mais 2. O próximo, o dobro mais 4. Até porque os pares, gente, eles variam de 2 em 2. Agora, ó, 3 números que são ímpares e consecutivos. Gente, ímpares, nós vimos que a gente representa eles da seguinte maneira, ó. Um número ímpar é o dobro mais 1. Claro, esse x sendo inteiro. Gente, um número ímpar é o dobro mais 1. Nós vimos. Se você pegar o dobro de 3, 6, mais 1, 7, é ímpar. O dobro de 8, 16, mais 1, 17, é ímpar. Tranquilo? Sempre o dobro mais 1 é ímpar. E os números ímpares também, gente, variam de 2 em 2. Então, ó, um ímpar é 2x mais 1. O outro, 2x mais 3, varia de 2 em 2. O outro, 2x mais 5. Então, o dobro mais 1 é ímpar. O próximo,
Soma 2, né? Porque ímpar varia de 2 em 2. 1, 3, 5, 7, 2x mais 3. O outro, 2x mais 5. Gente, sempre o dobro mais 1, o dobro mais 3, o dobro mais 5 são ímpares consecutivos. Vamos lá, ó. A diferença é menos. Gente, e a diferença tem que ser na ordem, né? Até porque a diferença, ela não é comutativa. Você não pode trocar de posição. 4 menos 2 é uma coisa. 2 menos 4 é outra. Então, vamos lá. Ó, a diferença é menos entre a metade e a terça parte de um número. A metade é o número sobre 2. E a terça parte é o número sobre 3. Então tá aí, ó. Vê. A o quê? Diferença menos entre a metade de um número. Metade de um número é x sobre 2. Terça parte de um número é o número dividido por 3. Tá aí. Agora, gente, olhe o que é o português, ó. O antecessor do triplo de um número e o triplo do antecessor. Gente, vamos lá. Ó, nós já vimos que o antecessor é isso. X menos 1. O triplo do antecessor seria isso, ó. O triplo 3 vezes do antecessor. O antecessor é x menos 1. Tá vendo, ó? O triplo 3 vezes o quê? O antecessor. Gente, eu boto o parêntese porque esse 3 tá multiplicando todo mundo. Tá multiplicando o quê? O x menos 1. Então você bota dentro do parêntese. Aí é o triplo do antecessor. Agora, gente, olha a diferença. O antecessor do triplo. Ó, o triplo é 3x. E quem é o antecessor dele? Se eu quero o antecessor, eu vou tirar 1, né? Porque é quem vem antes. Gente, olha a diferença. Quando a gente fala o triplo do antecessor, aí é 3 vezes o antecessor de um número. Agora, o antecessor do triplo. O triplo é 3x. Se eu quero quem vem antes do triplo, eu vou pegar o triplo aí e tirar 1. Tá vendo? Tá vendo, gente? Olha a próxima. A sexta parte da soma de um número com 2. Vamos lá, ó. Gente, sexta parte é dividir por 6. Ele quer a sexta parte de quê? Da soma de um número com 2. Tá vendo, gente? O português. Ó, a sexta parte eu divido por 6. Só que ele quer a sexta parte da soma de um número com 2. Tá aí. Ó, o inverso de um número. Gente, o inverso de um número é 1 sobre o número. Claro, esse número aqui, por exemplo, ó, ele não pode ser 0, né? É o primeiro mandamento da matemática, né? Não dividirás por 0. Então, o inverso de um número é 1 sobre o número. Quem é o inverso de 2? 1 sobre 2, 1 meio. Ó, o dobro da diferença entre um número e 1. Gente, se ele dissesse assim na questão, ó, o dobro de um número menos 1.
Aqui ele tá dizendo, ó, o dobro da diferença entre um número e um. Então, ele quer o dobro da diferença entre um número e um. Tranquilo? Beleza? Então tá aí, gente, ó, só para você ver como o matematiquês ele é importante. Beleza pura? Só alegria. Vamos para a próxima. Ó, o cubo de um número real C. Gente, o cubo de um número é o número elevado a 3. Isso aí é o cubo de um número. A sexta potência de um número real n. A sexta potência é o número elevado a 6. Se fosse a quarta potência, o número elevado a 4. A raiz quadrada do número real z. A raiz quadrada do número real z. Raiz quadrada de z. Gente, olha o português, ó. Olha o português. Como é importante, ó. O triplo do quadrado do número x. O quadrado do triplo do número x. Gente, existe uma diferença, ó. Uma coisa é o triplo do quadrado. Outra coisa é o quadrado do triplo. Veja, o triplo é 3 vezes do quadrado do número x. Ó, do quadrado do número x. É isso aí. Ó, o triplo, tá vendo aqui, ó? O triplo de quem? Do quadrado do número x. O quadrado do número x é x ao quadrado. Agora, ó, quando ele diz agora aqui, ó, olha a diferença, ó. O quadrado, você vai pegar um número e vai levar ao quadrado. O quadrado de quem? Do triplo do número x. Tá vendo a diferença? Uma coisa é o triplo do quadrado. O triplo do quadrado é 3 vezes esse número ao quadrado. Agora, o quadrado do triplo, o quadrado você vai pegar o cara todo e ele vai elevar ao quadrado. O quadrado de quem? Do triplo. Ou seja, eleva a 2 o quê? O triplo. Beleza? Ó, a soma dos quadrados de dois números reais quaisquer. Olha a diferença, ó. A soma dos quadrados de dois números reais quaisquer. E aqui é o quê? O quadrado da soma de dois números reais quaisquer. Vamos lá. Galera, quando ele diz a soma dos quadrados, ele quer que você some dois números que estão ao quadrado. Você não sabe que esses números chamam de x e y, ou então de a e b, ó. A soma dos quadrados. Isso é a soma dos quadrados de dois números reais quaisquer. Você está somando o quê? Os quadrados de dois números. Agora, quando o cara fala, ó, primeiro, ó, o quadrado da soma. O quadrado vai elevar ao quadrado, né? Ó, o quadrado da soma. Gente, e é diferente isso, viu? A gente mostra isso.
É diferente. Não pense que é a mesma coisa, não. Então, uma coisa é a soma dos quadrados. A soma dos quadrados, você vai somar os números ao quadrado. Agora, o quadrado da soma, você vai elevar ao quadrado a soma. Tá vendo? Olha aqui a diferença, ó. A soma dos cubos de 3 números. E aqui é o cubo da soma de 3 números. Ó, a soma dos cubos de 3 números, você vai somar os números ao cubo. Então vamos lá, ó, a soma dos cubos de 3 números. X ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo. O que é que você está fazendo? Você está somando o quê? Os cubos de 3 números. Agora, ó, o cubo da soma. O cubo, você vai elevar a 3. O cubo da soma de 3 números. Quem são os números? X mais y mais z. Gente, são coisas diferentes. Uma coisa é a soma dos cubos. Aí você vai somar os cubos. E o cubo da soma, você vai elevar ao cubo a soma. Tá vendo? Isso é traduzido do português para a linguagem matemática, que eu chamo de matematiquês. Ó, a razão é divisão, né? Razão é divisão. A razão, ou seja, a divisão entre quem? O dobro de z, 2z, e o triplo de k, 3k. Que poderia parecer assim, né, gente? Ó, a razão, ou seja, a divisão entre quem? O dobro de z, dividido por quem? Pelo triplo de k. Tá vendo? Ó. Vê. O produto. Então você vai fazer o quê? Aí. O produto primeiro, né? O produto da soma pela diferença de 2 números reais quaisquer. Então, ó, o produto. Você vai multiplicar. O produto de quem? Da soma de 2 números pela o quê? Diferença. Tá vendo, gente? Ó, o produto você vai multiplicar. Multiplicar quem? A soma de 2 números pela o quê? Diferença de 2 números. Tá vendo? Mesma coisa aqui, ó. A soma dos cubos. Você vai somar os cubos, os números elevados a 3. Agora, o cubo da soma vai elevar, né? Por isso o cubo da soma. Tudo isso aí, gente, é importante na matemática. Vamos lá. Ó, veja, aqui, o triplo do cubo do número n, ó. O triplo de quem? Do cubo do número n. Ou seja, do número n elevado ao cubo. Pode aparecer também assim, né, gente? Ó, 3n ao cubo. Tá vendo? A diferença é menos. E tem que ser na ordem. A diferença entre o cubo de um número, ó, o cubo de um número, você pode chamar, gente, de n ao cubo, de x ao cubo. Então, a diferença entre o cubo de um número, e a raiz, tá. Mas ele diz, ó, a diferença entre o cubo de um número e a raiz quinta de um número b. Ah, gente, a diferença entre o cubo de um número a. Eu botei aqui, tá? Ó,
a diferença entre o cubo de um número A. Então eu botei aqui, eu já especifiquei, tá? Se ele não falar, você escolheria qualquer um. Então, a diferença, ó, diferença é menos entre o cubo de um número A e a raiz quinta, ó, a raiz quinta de um número B. É isso aí. Tá vendo? A diferença menos. A diferença entre quem? Entre o cubo de um número A elevado a 3, e a raiz quinta, quando é quadrado, né, gente? A gente não precisa colocar, né? Se fosse raiz quadrada de B, eu não preciso botar o índice da raiz, né? Como 2. Tranquilo? Beleza. Agora vamos lá. Algumas coisinhas diferentes, ó. O tempo de viagem de Carlos foi 45 minutos a mais que o tempo de viagem de Ana. Eu vou chamar, gente, esse tempo de viagem de Carlos de C para ficar sugestivo. Então vamos lá, ó. O tempo de viagem de Carlos foi, corresponde, ou seja, é igual, tá? O tempo de viagem de Carlos foi 45 minutos a mais que o tempo de viagem de Ana. Gente, ele está dizendo que o tempo de viagem de Carlos é o tempo de viagem de Ana mais 45. Então, ó, o de Carlos é o tempo de viagem de quem? De Ana mais 45. E, gente, poderia escrever assim também, viu? Ó, o tempo de viagem de Carla é o quê? 45 minutos a mais que o tempo de viagem de Ana. Gente, eu posso quando tenho mais, porque o mais é comutativo. A adição é comutativa. 2 mais 3 é a mesma coisa que 3 mais 2. Aí eu posso. Tranquilo? Beleza. Só alegria. Agora, cuidado aqui, que muita gente se atrapalha. Ó, o salário de Carlos é 500 a menos que o salário de Fernanda. Aí muita gente vai querer botar assim, ó. Veja, o salário de Carlos é 500 a menos que o de Fernanda. Gente, isso aí vai estar errado, né? Porque quando ele diz que o salário de Carlos é 500 a menos que o salário de Fernanda, o salário de Carlos é o de Fernanda. De Fernanda, quem tem mais, tirando 500. Tá? Então, cuidado, porque a subtração, ela não é o que, gente? Comutativa, né? Então, quando ele diz assim, ó, o salário de Carlos o é igual que a gente viu, né? Então, o salário de Carlos ou seja, é igual a 500 a menos que o salário de Fernanda. Ou seja, é o salário de Fernanda menos quanto? 500. Tranquilo? O salário de Juliana é 200 a mais que o triplo do salário de Carlos. Gente, quando é a mais, não tem problema a ordem. O menos sim. Então, ó, o salário de quem? De Juliana. Ó, o salário de Juliana é 200 a mais que o triplo do salário de Carlos. Eu posso colocar assim, ó, que o salário de Juliana, que é J, é quem? 200 a mais que o quê? Que o triplo do salário de Carlos. Mas eu poderia colocar como, gente? Isso aqui. Botar aqui, ó. O salário de quem? De Juliana. Não é 200 reais a mais que o triplo do salário de Carlos, ou seja, é o triplo do salário de Carlos
mais 200. Tranquilo? Beleza? Só alegria ou não? Beleza. Vamos lá. Ó. O quadrado. Ó, o quadrado. Vou elevar ao quadrado. O quadrado do quíntuplo do número x. Ou seja, ó. O quadrado, vou elevar ao quadrado o quê? O quíntuplo, 5 vezes, o número x. Beleza? Vamos lá. Ó, o número de clientes de João, que eu vou chamar de J, é 6 vezes maior, 6 vezes, o número de clientes na loja de Maria. É isso que ele está dizendo. João é quem? 6 vezes maior que o número de clientes de Maria. O número de funcionários que trabalha no departamento de quem? De vendas. Vou chamar esse número de funcionários, gente, que trabalha no departamento de vendas de V. O número de funcionários que trabalha no departamento de vendas representa, ou seja, é igual a quem? A 2/3 do total de funcionários da empresa. Vou chamar de E. É isso que ele está dizendo, ó. O número de funcionários que trabalham no departamento de vendas, V, representa, ou seja, é igual a quem? 2/3, 2/3, do vezes do total de funcionários da empresa, que é E. E, ó, a soma dos cubos não é o cubo da soma, tá? Se fosse o cubo da soma, vou mostrar. Mas ele tá dizendo aí o quê? A soma dos cubos dos 5 primeiros números naturais positivos. Gente, a soma você vai somar. Vou somar quem? O cubo dos 5 primeiros números naturais positivos. Nós não estudamos naturais? Gente, lembre que 0 é natural, mas como ele falou positivo, o 0 não entra, porque o 0 nem é positivo nem é negativo. Então vamos lá, ó. A soma dos cubos, ó, dos 5 primeiros números naturais positivos. Então vamos lá, ó. A soma dos cubos, 1 ao cubo, mais 2 ao cubo, mais 3 ao cubo, mais 4 ao cubo, mais 5 ao cubo. O que é isso? A soma dos cubos dos números elevado a 3 dos 5 primeiros números naturais positivos. Agora, se fosse o cubo, ó, se fosse o cubo da soma, o cubo da soma, 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Isso é o cubo da soma. É diferente. Se você resolver isso, vai ver que vai dar diferente. Tá vendo, gente? É isso que é alfabetização matemática. Isso aqui é uma parte do que a gente mostra para alfabetizar você. Galera, se caísse uma equação dessa do primeiro grau, como é que você resolveria? Veja, se tiver aqui professores de matemática, né? Você sabe que uma igualdade aí é uma balança equilibrada, de um lado e do outro. Se você tirar um peso de um lado, tira o mesmo peso do outro. Se eu quiser que a balança continue equilibrada, se eu adicionar um peso de um lado, eu adiciono um peso do outro. E aí, gente, quando a gente resolve equações do primeiro grau, ou simplesmente pega, ó, um probleminha de equação do primeiro grau, ó, um probleminha de equação do primeiro grau, tem professores que criticam
Quando a gente fala, quem está subtraindo vai para o outro lado somando. Quem está multiplicando vai para o outro lado dividindo. É porque se a gente não falar assim e for mostrar o passo a passo, para você que vai fazer concurso, uma questão que você leva 1 minuto para fazer, se eu for fazer utilizando a matemática tradicional, você vai levar 10 minutos. Então, você vai encontrar vários vídeos. O cara, quando vai resolver uma equação desse tipo aí, ó, meu amigo, vou utilizar o inverso aditivo, vou usar o inverso multiplicativo. Deixa de lorota. Isso para concurso não cola. O que é que a gente tem que aprender para resolver uma equação dessa? Para pegar uma situação dessa? A gente tem que lembrar disso, ó. Como resolver equações de primeiro grau? Isso é um néctar para você pegar e fazer. Ó, eu sempre tenho como objetivo, ó, deixar do lado esquerdo, primeiro membro, tudo que tem x. Porque, ó, por que isso? Porque, gente, quando eu peço para o aluno resolver isso, e quando eu peço para o aluno resolver isso, tem aluno que pensa que são coisas diferentes. Se tiver na prova assim, pode trocar os dois de posição. E aí vai ter isso aqui, que é a mesma coisa. Então, isso aqui é para ajudar você. Sempre a ideia é deixar no primeiro membro tudo que tem x, e quando eu digo x é uma letra, e do lado direito tudo que tem número. Sempre a ideia é isolar os termos que contêm x de um lado e colocar as outras expressões do outro lado. Número com número, letra com letra. E ó, sempre quem tá somando vai pro outro lado subtraindo. Sempre quem tá subtraindo vai pro outro lado somando. Sempre quem tá multiplicando vai pro outro lado dividindo. Quem tá dividindo vai pro outro lado o quê? Multiplicando. Sempre você utiliza o conceito das operações inversas. Sempre. Então, não fique inverso aditivo, inverso multiplicativo. Não cola para você que vai fazer concurso. Eu tenho que lhe alfabetizar, mas eu tenho que utilizar e fugir de recursos da matemática tradicional que para o concurso use o método Solman que vai dar certo. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar a pegar essa aqui. Como é que eu resolvo essa equação? Olha qual é a ideia. Vou passar letra para um lado e número para o outro. Vai ficar assim, ó. 10x menos 5x vai para o outro lado o quê? Mais 5x. Menos 20 vai para o outro lado o quê? Mais 20. Vai ficar 10x mais 5x, 15x, igual 25 mais 20. Vai dar quanto? Aí, vai dar quanto? Galera, vai dar 45. Vai dar 45. Beleza? Então, ó, passei o menos 5x pro outro lado, mais 5x. Passei o menos 20 pro outro lado, mais 20. Então vai ficar 15x igual a 45. Então quem é x? Jogue o 15 pro outro lado. Quem tá multiplicando vai pro outro lado o quê? Dividindo. 45 dividido por quanto, gente? Por 15.
Isso vai dar quanto, gente? 3. Então, gente, essa questão aí, quem me mandou foi Mariana, que tá aí, e perguntou, professor, será que eu desaprendi a resolver a equação? Não, Mariana. O resultado, de fato, é 3. Tranquilo? Então, o resultado aqui, ó, é 3. Por isso que essa questão, ela, o quê? Não tem resposta, tá? Você adicionava aí uma letra E. Letra E. 3. Tranquilo? Então, gente, a ideia é essa. Menos foi pro outro lado, mais. Menos foi pro outro lado, mais. Tranquilo? Beleza, então o resultado aí, gente, é exatamente 3. Joia? Então, tá certo, Marina, você. Vamos cá. Observe as balanças equilibradas e as equações do primeiro grau que cada uma representa e veja como determinamos o valor de x em cada uma das equações. Gente, ó, se tá equilibrado, o que você tem do lado, você tem do outro, ó. Você tem aqui no primeiro membro quem? X mais 100. Que tem que ser igual a quanto aí? A 500. E aí vai ficar, gente, ó, x mais x, 2x, mais 100 igual a 500. Qual é a ideia? Deixar a letra sozinha no lado esquerdo. Então vai ficar aqui, ó, 2x igual, ó, mais 100 vai pro outro lado quem, gente? Menos 100. Vai ficar 2x, ó, 500 menos 100 dá quanto? 400. Quem é x, ó, quem tá multiplicando vai pro outro lado o quê? Dividindo. 400 dividido por 2 dá quanto? Dá 200. Gente, 200 o quê? Gramas. Claro que de maneira intuitiva você já faria isso. Pô, se aqui eu tenho 100, mas eu tenho que ter 500, é porque para esses dois, 400. Então, cada um vale quanto? 200. Mas meu intuito não é esse. É mostrar que isso aí dá a ideia de uma igualdade, de uma equação. O outro aqui vai ficar quem? X mais x mais x mais 100 gramas mais 100 gramas mais 500. Isso é igual a quem? A x mais, ó, só que aqui tá em quilo. 1 quilo são quantos gramas? 1000. Então aqui, ó, 1000. Gente, quando você tem uma equação e tem o mesmo peso de um lado e do outro, você podia cancelar o x aí, se você quisesse. Mas vamos lá. Ó, x mais x mais x, 3x. 100 mais 100, 200. 200 mais 500, 700. Igual a x mais 1000. Como é que eu resolvo? Letra para um lado, número para o outro. X é a mesma coisa que mais x, né? Não precisa botar o sinal de mais na frente. X vai para o outro lado como? Menos x. E o 700 mais 700 vai para o outro lado? Menos 700. Vai ficar, ó, 3x menos 1x. 2x. 1000 menos 700. 300. Quem é x? Quem está multiplicando vai para o outro lado, dividindo, ó. 300 por 2, 150, o que, gente? Gramas. Gente, eu só transformei aí 1 quilo
são 1000 gramas. Gente, então não fique procurando chifre na cabeça de cavalo, né? Sempre pense essa ideia. Mais vai para o outro lado menos, menos vai para o outro lado mais. Quem está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Tá aí. Gente, problemas envolvendo equação do primeiro grau. Vamos lá. O triplo do antecessor de um número natural, quando subtraído de 3, resulta em 18. Qual o dobro desse número? Vamos lá, ó. Se o número for x, quem é o antecessor? É quem vem antes dele. Tem que tirar 1. É x menos 1. Se fosse o sucessor, né? Se fosse o sucessor, seria x mais 1. Então vamos lá, ó. O triplo do antecessor de um número natural, ó. O triplo. O triplo de x menos 1. Quando subtraído, ó. Quando subtraído de 3, resulta em quem? 18. Qual o dobro desse número? Você podia testar as respostas, mas às vezes ele fala, o dobro desse número é... E aí não bota as alternativas, bota é maior que não sei quanto, é menor que não sei quanto. Então, gente, é isso que ele está mostrando, ó. O triplo do antecessor de um número natural, quando subtraído de 3, resulta em 18. Vamos resolver isso? Vai ficar assim, gente, ó. O triplo do antecessor, né? Isso é igual, ó, menos 3, vai pro outro lado o quê? Mais 3. Vai ficar o triplo de x menos 1 igual a quem? 18 mais 3. 21. Gente, você podia pegar esse com esse com esse, ó. Assista até aqui nos shorts do YouTube, que eu mostrei resolvendo a equação pelo método tradicional e pelo método Solman. Você já faz isso, ó. Esse 3 não está multiplicando, joga para o outro lado dividindo. Vai ficar x menos 1 igual a 21 dividido por 3. Vai ficar x menos 1, ó. 21 dividido por 3. 7. Quem é x? Joga o menos 1 para o outro lado. Mais 1. 7 mais 1. 8. Gente, o número é 8, ó. Só que ele quer o quê? O dobro desse número. O dobro de 8 quanto? 16. Tá vendo, gente? Que é importante você lembrar do antecessor. Nós já vimos. E esse? Pensei em um número x e dele subtrair 3 unidades. Vou botar assim, ó, dentro do parêntese. Pensei em um número, gente, ó, x. Dele subtrair 3 unidades. Multipliquei o resultado por quanto? Por 5. Somei 9 unidades e obtive quanto? 24 como resultado. É correto afirmar que o quadrado desse número é... Gente, vamos resolver. Ó, já vou passar o mais 9 pro outro lado. Vai ficar assim, ó. X menos 3 vezes 5 igual a quem? O mais 9 vai pro outro lado, menos 9. Vai ficar x menos 3 vezes 5 igual 24 menos 9, 15.
Galera, você podia pegar, como muita gente faz, o chuveirinho, né? Esse com esse com esse. Então eu vou fazer assim, ó. X menos 3. Esse 5 tá multiplicando, passa pro outro lado dividindo. Vai ficar 15 dividido por 5. X menos 3, ó. 15 dividido por 5. 3. Quem é X? Joga o menos 3 pro outro lado. 3 mais 3. 6. O X é 6. Só que ele quer o quadrado. É um número ao quadrado. É ele vezes ele. Isso vai dar quanto? 36. Letra E. Gente, claro que dentro do curso a gente pega todo tipo de equação. E ainda eu ensino um método que eu chamo de método da marcha ré. A maioria dos probleminhas de equação dá para resolver por ele. Se te der o resultado final e pedir o inicial, ó, ele deu o resultado final, que é 24, e pediu o resultado inicial. Você vai fazer o marcha ré, vai resolver de trás para frente. Professor, o que é que seria isso? Olha aí, aula de hoje, princípio da marcha ré. Olha lá, pensei em um número. Vou chamar esse número aqui assim. Olha, vou chamar esse número ainda, ó, para ficar mais bonito de coração. Ó. Pensei em um número. Subtraí 3 unidades. Multipliquei o resultado por 5. Somei 9. E obtive quanto? 24. Quem é o quadrado desse número? Olha, nós achamos aqui que o número era o 6. Então, quem é esse número? Gente, essas questões que dá o resultado final e pede o inicial, resolva de trás para frente. Ó. O mais volta menos, o vezes volta dividindo e o menos volta mais. Olha como é rápido. Vamos lá. Eu estou em 24. Menos 9. 15. Vezes 5 volta dividido por 5. 15 dividido por 5. 3. E menos 3 volta mais 3. 3 mais 3. 6. O número é 6, né? Como ele quer o quadrado, é um número ao quadrado. 6 vezes 6. 36. Letra E. Tá vendo, gente? Tá aí, galera. Mostramos aqui nessa aula número 2 de matemática do zero um pouco da alfabetização matemática. Gente, se tiver no mínimo aqui 200 comentários e 500 likes, eu vou fazer aí essa aula 3 aí, algo nunca visto. Gente, não quero Pix, só quero que você dê o like, curte e compartilha, porque isso aí é muito importante pra gente. Foi como Joana estava dizendo aí, professor, eu fui comprar um curso, me arrependi. O professor no tempo tava maguinho. Novinho. Questão 2004, 2005. Aí, de 2.000 e cacetada por R$ 200. Não faço isso. Eu não trabalho com isso. Tá o tempo todo, vender. Claro que vender é importante. Mas espere o nosso curso de matemática básica. O nosso matemática do zero. O nosso raciocínio lógico do zero. Um preço justo e sem mentirinhas. Mas se você for comprar 5.000, mas com desconto, pelo amor de Deus. Né? Se o cara acredita num papinho desse, pelo amor de Deus. Uma coisa é você dizer, eu acho que meu curso vale 10.000, mas eu tô vendendo por isso. Mas se você fosse comprar, pelo amor de Jesus Cristo. Gente, é isso. Segue nosso Instagram, entra no nosso grupo do Telegram.
Dá o like aí, curte e compartilha. Um beijão. Boa noite. Fui.